o Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos tudo o que eu vos tenho falado. Jesus sabia que ele tinha trazido muitas palavras de poder, de confiança, de esperança, de direção para o seu povo. Mas ele sabia também que diante da fragilidade humana, diante das limitações nossas, nós iríamos esquecer muitas coisas, nós iríamos meio que se perder no caminho. Mas o plano de Deus é perfeito. Guarda isso, meu irmão. O plano de Deus é perfeito. Por isso que depois de Jesus passar a trazer toda a sua mensagem, nos momentos finais, ele partindo, ele diz: calma, confiem, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar o advogado, eu vou mandar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vai revelar todas as coisas. Esse Espírito Santo vai vos lembrar todas as coisas. E esse Espírito Santo vai principalmente reacender em nós o sentimento maior, o sentimento mais sublime, o sentimento mais poderoso do planeta, que é o sentimento do amor. E é sobre esse amor que nós também iremos falar no Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 21, do 15 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse encontro de Jesus ressuscitado com Pedro é emblemático, mas muito poderoso. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Simão, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes, não por ele, não desconfiando, não em uma forma de vou apertar, vou provar para ver se é verdade ou não. Na verdade, Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua bondade infinita, Jesus estava querendo curar uma cicatriz que estava aberta
no peito de Pedro. O coração de Pedro sangrava. O coração de Pedro foi aberto por uma lança. Quando Pedro, mesmo sendo avisado, mesmo sendo preparado na hora da ceia, Pedro, antes que o galo hoje cante, 3 vezes tu me negarás. E Pedro, naquele momento que ouviu aquilo, na quinta-feira, Pedro falou: jamais, eu jamais vou negar. Porque a confiança de Pedro estava em Pedro. E Pedro caiu, e caiu feio. E Pedro negou. Pedro negou para a empregada, Pedro negou para o soldado. Pedro negou, Pedro de fato fez o que ele disse que não iria fazer. Foi covarde. E quando ele entende isso, que ele não conseguiu estar com o mestre dele na hora que o mestre mais precisava, que ele arregou, que ele se acovardou, que ele deixou o mestre passar por todo aquele sofrimento sozinho, a lança entra no peito de Pedro e corta o coração de Pedro. E Pedro sofre muito. E aquilo cortado no coração de Pedro começou a ser um sentimento de culpa, começou a ser um sentimento de limitação, de mais acovardamento ainda, porque ele entendeu que ele era frágil, que ele era fraco, que a palavra dele não era confiável, nem ele acreditava mais nele. Pedro pecou, porque Pedro perdeu a autoconfiança. Pedro deixou de acreditar nele. E não só acreditar nele, mas acreditar no Espírito Santo que habita nele, acreditar na palavra de Jesus que habita nele. Porque quando nós colocamos a nossa confiança na gente, a gente está pisando sobre areia, e é uma areia movediça. Não é sustentável, a gente vai cair. E foi por isso que Pedro lá atrás disse: não, eu não vou negar. Porque Pedro acreditava nele e acreditava que ele não iria negar. Só que ele, Pedro, você e eu, nós somos frágeis, nós somos inconstantes. Nós estamos aqui com fé, mas muda 2 situações e a gente já vacila, a gente já cai. A nossa confiança não tem que estar na gente mesmo, mas tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus. É Deus que está comigo que faz eu ficar forte. E Jesus, ele é tão didático, Jesus, ele é tão mestre, que nesse diálogo com Pedro, Jesus cura, cicatriza essa ferida aberta no coração de Pedro, que Pedro já não confiava mais nele mesmo e não confiava no Espírito que habitava nele. Jesus vem 3 vezes, como se fosse 3 pontos nesse coração, como se esse rasgo tivesse precisando de 3 pedaços, do mesmo jeito que foi 3 pedaços que cortou, ele vem lá com 3 curativos. E cura, e liberta, e fala para Pedro sobre o poder do amor. Pedro, tu me amas. E é esse amor que vai perdoar Pedro, que vai fazer Pedro não mais carregar o sentimento de culpa, nem de autopunição, nem de vitimismo. Não. Pedro agora curado com esse amor. Pedro agora é curado e, de fato, ele se prepara para cumprir a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. E Jesus encerra dizendo: segue-me. Está curado? Então segue-me. Primeiro Jesus ama. Primeiro Jesus cura. Depois ele diz: segue-me. Agora vem para a missão. Todos nós que fomos curados e restaurados, nós temos a missão de seguir. Nós temos a missão agora de apacentar as ovelhas do Mestre. A gente não pode viver uma fé só pra gente.
uma fé egóica, egoísta, individualista, onde ela me resolve, ela me basta. Não, eu sou curado para amar. Eu sou curado para curar. Jesus, ele derrama as bênçãos sobre nós para que nós possamos transmitir essas bênçãos para o outro. E eu quero convidar você a convidar outras pessoas para esse momento. Todos os dias eu estou aqui trazendo esse evangelho. E eu quero convidar você a fazer isso também. Compartilhe esse link. Vamos estar junto em oração, pedindo todos os dias, ouvindo essa palavra de Deus. Essa palavra que nos abraça, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos liberta. Deus te abençoe. Um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.